e a gente está chegando perto do aniversário de um dos nossos 3 fundadores, né, que é o Paulo da Portela. E o Paulo, né, que é sempre muito reverenciado nos sambas da Portela. A Portela também tem essa coisa de ser uma escola muito autorreferente, o Império também tem muito essa coisa, né, de sempre se autoexaltarem, né, digamos assim. O Império de Leandro Vieira. Pois é, o Império de Leandro Vieira no Império Serrano ano que vem. E a gente tem uma coisa com o Paulo, que o Paulo, pra gente, a gente chama Paulo de professor. Inclusive, tem vários sambas da Portela que exaltam o Paulo como professor, né? Tem aquele samba da velha guarda, Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. Nesse sentido, cara, como a gente está falando de escola de samba, escola, a gente já está até falando do tema, escola, e você ter dentro da sua escola um fundador que é reconhecido como um professor, e a gente pega toda a sua bibliografia aqui, toda a sua preocupação em falar sobre educação e falar sobre tomar as ruas, falar sobre a escola apartada das ruas, né, digamos assim, num projeto extremamente cruel, né, de dominação de corpos, de transformação de corpos em salsichas, né, em grandes salsichas, né? Fala para a gente, então, da importância do Paulo, né, para o começo, digamos assim, da história de uma escola de samba como a Portela. Olha, dizem os iorubás que Oranian foi o grande criador do reino de Oió, o pai de Xangô. Oranian era um grande caçador, né? E ele acaba criando um reino com seus artifícios de conhecimento das florestas, das matas. Então, Oranian acaba sendo o fundador de um reino, né? Não à toa, Portela se refere a Paulo como Oranian, né? Oranian é Paulo da Portela, né? Enfim, o Paulo é um cara que nasce no centro do Rio de Janeiro, na Saúde, né? Ele nasceu ali na zona portuária, e que, em virtude de uma série de circunstâncias ligadas às reformas urbanas que o Rio de Janeiro sofreu, ele acaba indo morar, né, no subúrbio de Oswaldo Cruz, naquele processo de loteamento dos subúrbios, nas primeiras décadas do século XX. Ele vai para lá. E o Paulo acaba tendo uma característica muito interessante. O Paulo era um construtor de sociabilidade. O Paulo foi um líder comunitário. O Paulo foi um sujeito presente na criação do Baianinhas de Oswaldo Cruz, do bloco, né? Do conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz, que é, no fim das contas, a gênese da Portela, daquele negócio todo. E o Paulo trabalhava muito com a ideia da festa, do carnaval, como uma instância de construção de pertencimento de grupo. Ele tinha essa dimensão da cultura comunitária, né? Por isso é que eu gosto de pensar o Paulo dentro de um princípio que eu trabalho, que até do ponto de vista mesmo da reflexão teórica, da cultura da diáspora. Porque toda diáspora, ela desagrega, ela aniquila, né? Ela rompe laço, mas toda a cultura de diáspora opera na reconstrução do sentido de grupo. Então, se a diáspora é um fenômeno de dispersão, a cultura de diáspora é um fenômeno de aglutinação. E o Paulo foi um aglutinador, né? O Paulo teve essa percepção. O Paulo, quando dizia que o sambista tinha que andar com o pescoço e os pés cobertos, sapato e gravata, era um sujeito que estava militando a favor do reconhecimento do sambista dentro de uma perspectiva de dignidade. O Paulo, quando é um cara que cria enredos para escolas de samba, com uma percepção de que aqueles enredos tinham que falar alguma coisa interessante, tanto que o Paulo começa a ser muito chamado de professor quando ele monta o Teste ao Samba, que é o enredo da Portela, é 39, né? Teste ao Samba. Isso. Quando ele faz o Teste ao Samba, que eu vou lembrar do samba todo aqui, vou começar a aula perante a comissão, muita atenção que eu quero ver, se diplomá-los posso, salve o fessor, dá nota ele, senhor, 14 com 2, 12, 9, espora, tudo é nosso, 100 dividido por 1000, diz aí com quanto fica, não pergunte a caixa surda, não peça auxílio à cuíca, lá no morro, vamos vivendo com amor,
aprendendo com carinho a lição do professor. Vão começar a aula. Aí a Portela entra na avenida com o Paulo distribuindo diploma. Ele vinha na comissão de frente dando diploma, deu diploma para o Ari Barroso, diplomou. Ari Barroso estava cheio de cana naquele desceu para destilar com a Portela, recebeu um diploma do Paulo. O Paulo vinha com um chapéu de professor, né? Vão começar a aula. E é interessante porque o Paulo, ele não só é um grande organizador, é o grande intelectual que pensa as escolas de samba, é o grande intelectual que pensa as sociabilidades do subúrbio, mas o Paulo é um enorme compositor. E você sabe de uma impressão que eu tenho, já que estamos numa live, eu vou levantar uma lebre. Vai. A genialidade do compositor Paulo, ela ficou um pouco apagada em virtude do papel crucial que ele teve como pensador das escolas de samba. Então, o Paulo que compõe Cocorocó, né? O Paulo que compõe Esse Mundo é uma Roleta, o Paulo Quitandeiro. que compõe Guanabara, Quitandeiro, Cidade Mulher. Pô, pelo amor de Deus, como é linda a nossa Guanabara, joia rara de beleza. Que isso? Cidade, quem te fala é o sambista, anteprojeto de artista e teu grande admirador. E confesso boquiaberto de manhã, quando desperto com tamanho esplendor. Isso é genial. Cocorocó, o galo já cantou, quitandeiro, pega cheiro e tomate, na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Porra, né? Essa música, o Quitandeiro, eu acho que ela é uma descrição perfeita da vida deles naquele tempo. Quando você fala de sociabilidade, como era a relação deles, quando você ouve Quitandeiro, você entende exatamente como aquelas pessoas se relacionavam, inclusive com o comércio, né, cara? E o quitandeiro, com aquela cor, quitandeiro, leva cheiro e tomate para casa do chocolate. Hoje vai ter macarrão. Prepare a barriga macacada, que a boia tá enfesada, o pagode fica bom. Chega mais 30 litros de uca, né? Isso aí, vai pegar a butuca desses negros beberrão, chocolate, aí a melodia já... Tu avisa para crioula. E que carregue na cebola e no queijo parmesão. Aí o monarco depois bota a segunda, mas não se esqueça de vai falar para a Nega Estela e o pessoal da Portela vai cantar a partir do ar. Porra, é o cotidiano. É isso aí. Paulo, porra, não falei do samba que eu acho mais bonito dele, que é o Linda Borboleta. Linda borboleta, não sejas belicós. Porra, era grande compositor. Então, o Paulo tem essa dimensão de construtor de sociabilidade. Olha quanto samba do Paulo a gente já falou aqui de bobeira. Construtor de sociabilidade, inventor desse negócio que a gente chama de destino de escola de samba, imenso compositor, né? Uma figura que construía a ideia do pertencimento ao lugar em que ele estava vivendo. O Paulo é um intelectual. O grande Joel Rufino dos Santos, falecido, meu professor querido, ele tem um livro muito interessante que ele chama Podem os Intelectuais Trabalhar para os Pobres? E um dos intelectuais que ele trabalha, eu indico para quem quiser ler, um capítulo é sobre Paulo da Portela, como um intelectual. Falecido Joel Rufino, dizia, sabe por que do falecido, né? Sim. Falecido porque tem um hábito na macumba, que é muito sério, que quando você tem que falar do nome dos que já se foram para que eles permaneçam vivos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que lembrar para eles que eles já morreram. Então, isso que é cultura de terreiro, chega ao meio mundo do samba, que você fala assim, fulano de tal, esse samba é do falecido não sei quem, samba é do finado não sei quem. É uma maneira de você evocar o cara e, ao mesmo tempo, lembrar para ele que, mas fica manso. Exatamente. Mas Paulo é maravilhoso.